Bom, boa noite a todos. Então, nós estamos aqui para celebrar o lançamento dessa nova edição da Crítica da Razão Pura, pela editora Vozes. Então, vamos compor a mesa eu, a Monique Helshoff, que é professora da Universidade de São Judas Tadeu, e o professor Ricardo Terra, da USP. Bom, o tema que a gente propôs para esse pequeno debate seria a atualidade da crítica da razão pura. No entanto, eu vou tentar falar um pouco sobre isso, mas imagino que seria interessante, naturalmente, falar um pouco sobre a própria tradução. Acho que seria natural. Então, eu vou falar um pouco sobre a tradução, como foi um pouco a história desse processo, e depois eu vou tentar falar, como eu vejo a atualidade da crítica por um ângulo específico, e que, de certa maneira, depois também vai ser retomado na fala da Monique e do Ricardo. Bom, antes de mais nada, antes de começar propriamente essa fala sobre a tradução, eu queria agradecer ao Ricardo e à Monique por terem aceito participar da mesa, e lembrar que a presença deles é muito significativa, porque, afinal de contas, a gente, por iniciativa do Ricardo, há cerca de 4 anos e meio, constituímos um grupo de tradução, mais especificamente um grupo de traduções kantianas, que tinha uma série de projetos, tem ainda, naturalmente, e começamos a trabalhar juntos em cima da tradução ou da revisão. Nós fizemos um trabalho extenso de revisão da doutrina do direito, que vai sair pela editora Vozes, vai sair um volume com a Metafísica dos Costumes, doutrina do direito e doutrina da virtude. A gente fez um trabalho de revisão da doutrina do direito, eu, o Ricardo Terra, o Monique Helshoff, o Bruno Nadai e a Nathalie Bresciani. Enfim, e esse processo de trabalho na tradução dos textos, nós nos reuníamos uma vez por semana, às vezes 2, e trabalhávamos em cima do texto, fazendo a tradução de algumas passagens juntos, discutindo uma série de questões. Foi, de certa maneira, o que, eu diria, me formou como tradutor de Kant. Enfim, estudo alemão há bastante tempo, fiz 2 estágios de pesquisa na Alemanha, fui adquirindo conhecimento da língua, mas o trabalho de tradução, em particular o trabalho de tradução de textos filosóficos, em particular de um autor, tem especificidades que, como muitos de vocês sabem, demandam um trabalho mais concentrado e muito específico. Então, certamente, o que eu sou como tradutor se deve, em grande medida, ao nosso trabalho nesse grupo. Um grupo que continua funcionando com uma série de projetos. A Monique, o Diego Cosbial e o Bruno Nadai estão trabalhando numa nova tradução da doutrina da virtude, que vai junto com a doutrina do direito compor nessa nova edição da Metafísica dos Costumes, pela Vozes. Enfim, então eu queria agradecer muito especialmente a presença de ambos. Bom, com relação a essa tradução, evidentemente não fazia parte, a princípio, dos nossos projetos traduzir a Crítica da Razão Pura, que é um projeto bastante ambicioso. Na verdade, isso surgiu de um convite que me foi feito pela Vozes. Eu já tinha tido alguns contatos com eles, tinha me oferecido para traduzir algumas coisas, e um belo dia, isso em janeiro de 2010, eu recebo um e-mail do João Batista Croix, que é secretário executivo da Vozes, me perguntando simplesmente o que eu achava de traduzir a Crítica da Razão Pura. Eu levei um susto enorme, fiquei alguns dias abalado com isso, pensando se valeria a pena assumir essa empreitada, tendo em vista, inclusive, que já existem outras traduções para o português. E, enfim, acabei aceitando o convite, pensando, sobretudo, que uma coisa que poderia ser feita numa nova tradução seria estabelecer um texto que fosse, em português, um texto bastante fluente, bastante, enfim,
mesmo preservando, né, o máximo possível a fidelidade ao alemão e questões técnicas, etc., é um texto agradável de ler, né, se é que isso é possível tratando do Kant. Mas, enfim, eu achei que esse seria um mérito possível de uma nova tradução. A gente sabe que existem, né, duas traduções do português, aquela do Valério Roden para a Coleção dos Pensadores, e a da Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Morujão para a Lúcio Gulbenkian. Essa edição portuguesa da Lúcio Gulbenkian, ela acabou sendo mais usada, né, no meio acadêmico, porque, primeiro, ela contém os trechos da primeira edição, a edição A, né, de 1781, que a maioria sabe, né, que a Crítica da Razão Pura teve duas edições, a de 81 e a de 87, que são conhecidas como A e B. Então, essa edição ela acabou se firmando em grande medida por isso, né? Então, academicamente era importante ter os trechos de A à disposição, e também pelo fato de que ela foi reeditada muitas vezes, né? Ao passo que aquela dos Pensadores foi reeditada pouquíssimas vezes, depois começou a ser editada em versões menores, né? Enfim. Mas, né, quer dizer, me parece que a tradução do Valério Roden é bastante mais precisa do ponto de vista técnico, do ponto de vista do vocabulário kantiano, mas o português, né, a gente vê que é um português um tanto germânico, né, então, de fato, um texto em português que poderia, me parece, né, quer dizer, ser melhor. E a edição portuguesa ela tem sérios problemas, né, que eu fui percebendo à medida que eu justamente trabalhava, né, na tradução, e logo no primeiro momento, né, quer dizer, analisando passagens, fui me dando conta, né, de que apesar desse papel que ela vinha desempenhando academicamente, ela tinha sérios problemas do ponto de vista do vocabulário, e também não me parece um texto, né, por uma série de razões, não me parece um texto tão bom em português. Enfim, então eu imaginava isso, né, que se algum mérito poderia haver nessa nova tradução, seria sobretudo, né, claro, o maior rigor possível, mas também no estabelecimento de um texto bom em português. Isso, né, o tempo dirá, os leitores dirão, né, se eu tive sucesso nessa empreitada. Bom, a outra coisa que me deu um grande susto nesse momento inicial foi o prazo, né, que a editora me deu, a princípio, para fazer a tradução, que eram 15 meses. Para um trabalho desse porte, ao qual eu não poderia me dedicar exclusivamente, né, 15 meses é pouco tempo. Claro que isso, né, desde o princípio, né, havia a possibilidade de negociar o prazo, né, então, no fim das contas, eu acabei fazendo em 17 meses. De qualquer maneira, bastante curto, né, se tratando da Crítica da Razão Pura. Depois, alguns meses para fazer uma revisão, né, que também teve que ser feita muito às pressas, né, porque uma revisão cuidadosa também exigiria um tempo maior. O Mário Caymmi, por exemplo, né, o argentino que fez a mais recente edição para o espanhol, que aliás é uma edição excelente, que foi de grande valia para mim, ele passou 10 anos traduzindo a Crítica da Razão Pura. Então, de fato, cotejando, segundo ele, frase por frase, com 9 edições diferentes, línguas diferentes. Quem conhece o Mário Caymmi sabe que esse é o estilo dele mesmo. Enfim, né, apesar de tudo isso, eu aceitei, então, a proposta, né, de fazer a tradução, e, ao longo do processo, né, quer dizer, houve diversas discussões no nosso grupo de traduções, eu menciono isso, né, na nota sobre a tradução, reuniões também no grupo de filosofia alemã, lá na USP, nós discutimos alguns trechos, e todas essas discussões foram extremamente importantes, né, para o amadurecimento de uma série de questões, né, porque afinal, no trabalho de tradução, né, a gente chega muitas vezes a questões que não são solucionáveis, por dizer. Você tem diferentes soluções, inclusive os bons tradutores para as diversas línguas, muitas vezes divergem a respeito dessas questões, a gente acaba tendo que, em algum momento, bater o martelo, tomar a decisão e ficar com aquela solução. Então, tem algumas notas em que eu discuto isso, e tem um glossário também ao final que mostra, nem todas as decisões eu justifiquei, mas pelo menos quais foram as decisões para termos mais importantes. E, no contexto desse trabalho com os grupos, né, e em cima da tradução, a gente fez, por iniciativa do Ricardo, um colóquio na USP, em março do ano passado, de 2011,
a produção já estava bastante avançada, mas uma série de questões ainda abertas, né? Um colóquio para o qual nós convidamos justamente o Mário Caymmi, né, esse argentino que fez a mais recente tradução para o espanhol, e o Costantino Espósito, que fez a mais recente tradução para o italiano, né? Além do Christian Hahn, né, que é um kantiano brasileiro, conhecido dos kantianos, né, e que é alemão, radicado no Brasil, né, tem uma série de reflexões sobre o trabalho de tradução, as relações entre o alemão e o português, e, enfim, então, o colóquio com os três, inclusive a gente fez reuniões de trabalho em cima de passagem para a tradução, foi uma oportunidade muito rica, né, para mim, e que certamente teve reflexo no meu trabalho. Bom, e com relação... Bom, a gente sabe que o principal desafio do tradutor, né, eu já estava falando disso há pouco, né, é encontrar um ponto de equilíbrio entre a fidelidade ao texto de partida e a qualidade do texto de chegada. Esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil de atingir. Acho que todos que mexem com tradução, que fazem esse trabalho, se deparam cotidianamente com essa questão. Eu procurei, né, atingir esse equilíbrio, mas talvez sempre com um pendor maior para o texto em português. Né? Como eu já disse, eu achava que havia essa necessidade. Bom, e evidentemente, uma outra questão fundamental, no caso dessa tradução, é o fato de ser uma tradução ser um livro, né, com diversas traduções para diversas línguas. Então, parte do trabalho, naturalmente, era consultar essas várias edições em diversas línguas e consultar e cotejar, né, de maneira muito próxima. Né? Então, eu menciono isso também na nota de tradução, né, cito as várias fontes a que eu recorri, e nesse trabalho tiveram uma importância maior para mim essas traduções recentes, né, do Mário Caymmi, do Espósito e a do Paul Guyer e Alan Wood para o inglês, para a coleção da Cambridge, das obras do Kant. Né. Então, foram 3 edições que eu consultei bastante. E, de fato, a do Mário Caymmi, que é muito recente, né, ela é de 2007, né, e que já dialoga com todas as anteriores, acabou sendo uma fonte, né, extremamente importante para o trabalho. E, quer dizer, como é que era? Né, o meu procedimento era sempre, né, o procedimento que eu observei era traduzir, né, do alemão para o português, um parágrafo, 2 parágrafos, e cotejar o texto que eu tinha estabelecido em português com as demais edições. Né? Então, por um lado, né, com isso eu tentava, de fato, fazer o meu texto a partir do Kant, né, mas testando, né, as minhas soluções com as diversas edições. Muitas vezes, o teste com as diferentes edições traz problemas, né, porque aí você vê que existem boas soluções divergentes. E uma hora, várias questões que a gente discutiu diversas vezes no grupo, então, no final, você tem que uma hora bater o martelo, né, e fechar a questão. Enfim, né, então, procedendo dessa maneira, em 17 meses eu terminei a produção, que eu ia mandando mensalmente para Vozes, né, e fiz um trabalho de revisão ao final, que ficou aquém do que eu gostaria pela questão do prazo, né, então, de fato, quer dizer, como eu também digo na nota, quer dizer, é possível, né, que, aliás, isso é inevitável, né, o Guido de Almeida escreve isso também na nota que ele fez para a fundamentação, é inevitável que problemas passem, né, e, enfim, existe sempre a possibilidade de fazer futuramente uma segunda, uma terceira edição que seja revisada e melhorada. Né? Então, nesse sentido, né, o público, o leitor, né, pode ter uma participação importante escrevendo, né, fazendo recomendações, sugestões, etc., que possam ser assimiladas posteriormente. Enfim, né, então é um pouco isso que eu queria falar sobre a tradução. Depois, né, quer dizer, eu posso também, se vocês quiserem, responder algumas questões sobre isso, né, mas eu quis dar um pouco uma ideia assim, né, de como foi o trabalho. Com relação ao tema da atualidade, então entrando, né, no tema do debate, existem vários ângulos, naturalmente, pelos quais pode ser pensada a atualidade do Kant. Né. Certamente o Monique e o Ricardo vão mostrar outros ângulos diferentes desse que eu vou adotar, mas o Kant é, sabidamente, um autor bastante atualizado. Né? Ele tem ali no limiar do que a gente convencionou
denominar filosofia moderna e filosofia contemporânea. Né? Então, ele tem um papel de abertura, né, para a cena contemporânea, que faz com que, né, a reflexão dele esteja, né, presente em grande parte do que se produziu filosoficamente depois dele, até os dias de hoje. No meu caso, né, quer dizer, é claro que a gente tem questões filosóficas que predominam, né, na reflexão de cada um, que são o que a gente costuma chamar das nossas obsessões. Né? No meu caso, como aqueles que dialogam comigo sabem, né, a minha obsessão é a questão da metafísica. E como é que ficou, né, a questão da metafísica após o Kant, que é uma grande questão. Não é à toa que existe o livro do Heidegger, Kant e o Problema da Metafísica, o livro do Lebrun, Kant e o Fim da Metafísica, que justamente dialoga com o livro do Heidegger, né, tentando mostrar que o Kant, de certa maneira, acabou com a metafísica. Né, e tem outros, né, que falam no renascimento da metafísica, em novos termos, enfim. Essa é uma questão que já correu muita tinta, né, sobre essa questão. Mas me parece interessante, né, o modo como essa questão repercute, aí pensando numa questão bastante recente, em discussões como aquela que houve nos anos 80 na Alemanha entre o Jürgen Habermas e o Dieter Hennrich, né, e que justamente o Dieter Hennrich, que vinha propondo, né, um retorno à metafísica, foi duramente criticado pelo Habermas, né, que diz que não há mais espaço para o pensamento metafísico. O que restou à filosofia é o que ele chama de pensamento pós-metafísico. Nesse sentido, justamente, a polêmica começou, o Dieter Hennrich publicou um livro chamado Fluchtlinien, né, Linhas de Fuga, que foi o que gerou essa polêmica, né, que o Habermas escreveu nesse livro. O Dieter Hennrich propunha, né, esse retorno à metafísica, e o Habermas, em 84, escreve um artigo, né, criticando duramente a proposta do Dieter Hennrich. Depois o Dieter Hennrich responde, e o Habermas responde de novo. E os dois textos do Habermas ele depois reuniu num livro que ele não à toa intitulou Pensamento Pós-Metafísico, que é de 1988. Para alguns, né, essa discussão tinha ficado enterrada nos anos 80, por assim dizer. Mas, muito curiosamente, como me chamou a atenção o Cúrio Melo, presente, foi lançado há poucos meses na Alemanha o Pensamento Pós-Metafísico, volume 2, pelo Habermas, em que ele, a gente ainda não sabe, né, não teve acesso ainda ao livro, mas tudo indica que ele justamente volta a essas questões por achar que elas, ao contrário, não estão mortas, elas são importantes. E isso possivelmente responde a uma série de autores alemães dos anos 2000, que inclusive eu pesquisei no pós-doutorado, que tem justamente insistido nesse caminho, fazendo explícita a referência ao Dieter Hennrich como um autor que abriu o caminho para essa retomada da metafísica. Um deles é o Christian Thies, né, que tem um livro chamado O Sentido da Pergunta pelo Sentido, né, que é um livro que ele justamente aponta o Dieter Hennrich como quem preparou o terreno. Tem vários outros, né, vários outros autores. Então, possivelmente, eu imagino, né, que o Habermas faça alguma referência a essa discussão. De qualquer maneira, a gente tem que esperar o livro para saber como é. Mas é sintomático, né, me parece que tenha havido um segundo volume. Bom, no fundo, né, quer dizer, qual que é o ponto, né, que me parece que o Kant estabeleceu uma posição, assim, um estado de coisas no âmbito da metafísica que se tornaria, digamos assim, a base para toda e qualquer tentativa, né, de destruir ou voltar à metafísica depois dele. Essa é uma questão extremamente complexa, né? Eu vou tentar sintetizar ao máximo, né, para não me estender demais. Enfim, a gente sabe, né, que por Kant, pelo menos os kantianos, existem dois sentidos de metafísica, ou aquilo que eles chamam de duas partes da metafísica. A primeira parte e a segunda parte. A primeira parte seria justamente o estudo das faculdades humanas, as faculdades de conhecimento, a faculdade de desejar, etc. Então,
um autoconhecimento da razão, que é justamente aquilo que o empreendimento crítico leva a cabo. E a segunda parte seriam justamente as questões tradicionais da metafísica que o Kant vai demonstrar na crítica da razão pura, em particular na dialética da razão pura, que não podem mais ser objeto de conhecimento, como se pretendia que elas fossem na metafísica clássica. Os grandes metafísicos que precederam Kant exerceram uma grande influência sobre ele, até que ele fosse acordado do sono dogmático pelo Hume, como ele diz, que são, enfim, Descartes, Leibniz, Spinoza, os grandes sistemas do século XVII. Então, o Kant vai justamente mostrar, a partir da bem conhecida distinção do fenômeno e coisa em si, que o conhecimento propriamente dito só vale para o domínio do que ele chama de fenômenos. Os objetos, tal como eles seriam em si mesmos, é algo que escapa ao nosso poder cognitivo. Ora, mas esse algo que escapa ao nosso poder cognitivo, ele não deixa de poder ser, pelo menos, pensado. Então, tem essa distinção entre conhecimento e pensamento. E a possibilidade de pensar esse domínio do em si, digamos assim, é o que vai possibilitar ele, num segundo momento, notadamente nos textos da filosofia moral, em particular a crítica da razão prática, fazer aquilo que ele chama de preencher esse espaço com dados práticos, ou objetos de um ponto de vista prático. Aí vão ter três ideias, que são as grandes ideias metafísicas, segundo ele, que vão ocupar essa reflexão, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. Ora, mas por que isso se faz necessário? Uma vez, quer dizer, você tem, no fundo, uma vez que ele delimitou o âmbito dos objetos que podem ser conhecidos, que são os fenômenos. Ele está dizendo, além disso, o que nós temos é uma grande interrogação, a gente poderia perfeitamente dizer, como de certa forma faz o Hume, fazem os positivistas em geral, dizer, não vale a pena pensar sobre isso. Como diria, muito tempo depois, o Wittgenstein, sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Então, por que ainda haveria sentido, haveria razão para falar desse espaço demarcado, digamos assim, por uma grande interrogação? Segundo Kant, em decorrência da própria primeira parte da metafísica, ou seja, do estudo das faculdades humanas. Segundo ele, esse estudo das faculdades humanas mostra que existe o que ele chama de uma necessidade da razão. A razão teria uma necessidade de completar, vamos dizer, o conhecimento precário, que é fornecido apenas no domínio fenomênico, com ideias que possam dar totalidade sistêmica aos conhecimentos racionais. E, de outro lado, uma necessidade da razão prática, de pensar determinadas ideias que tornam concebível, por assim dizer, a realização da moral no mundo sensível. Isso envolveria entrar em outras questões, mas o que me parece importante é que, nesse resumo apressadíssimo que eu estou fazendo, é mostrar como, colocado esse espaço de interrogação, o que justifica para o Kant seguir pensando nesses objetos, mesmo sabendo nessas ideias, nessas hipóteses, seguir pensando nisso, mesmo sabendo que eles não podem ser conhecidos, é uma necessidade da razão humana. Seja uma necessidade teórica, seja uma necessidade prática, mas o que eles chamam de uma necessidade da razão. Ora, de certo modo, com isso, seja na primeira parte da metafísica, seja na segunda parte, o que ele está dizendo é a metafísica, a partir de agora, ela se ocupa das faculdades humanas, ela se ocupa do humano, não mais do mundo em si. O mundo em si passou a ser uma interrogação, e o que nós temos são reflexões humanas sobre esse espaço indeterminado, que se fazem na medida do possível, ou seja, jamais incorrendo no erro dogmático de afirmar a existência desses objetos, a não ser hipoteticamente, servindo como ideias reguladoras, etc. etc. Ou seja, essa reflexão ela tem um outro estatuto, a partir desse momento. E a questão, portanto, passa a ser investigar o próprio ser humano, historicamente, em grande medida,
e avaliar até que ponto, né, existe ou não uma necessidade metafísica. Essa discussão ela vai reverberar, né, em diversas ocasiões, por exemplo, nesse debate entre o Habermas e o Dieter Hennecke, porque o ponto do Dieter Hennecke é justamente esse, né, quer dizer, existem certas questões em que o ser humano inevitavelmente tende a pensar, e é possível pensá-las, né, na chave de hipóteses que são elaboradas racionalmente em função, né, dadas as nossas limitações, etc., etc. O Heidegger também fala numa necessidade ontológica, por exemplo, e de outro lado tem aqueles que dizem que não, né, que não existe essa necessidade, ou essa necessidade é, quando muito, um desvio decorrente, né, de relações sociais corrompidas, que é, em alguma medida, o argumento do Adorno, por exemplo, quando ele critica o Heidegger no jargão da autenticidade, né, dizendo que a tal história da necessidade ontológica é uma bobagem, que só existe necessidade ontológica por causa por causa do sistema capitalista, em última análise, que corrompe as relações sociais, que estabelece relações de poder, etc., que levam a essa falsa necessidade, né, que o Heidegger estaria desenvolvendo. Então, essa discussão me parece, né, essa discussão Adorno-Heidegger, me parece, em grande medida, reverberar na discussão Habermas do terreno nos anos 80 e nesses autores que fomos, nos anos 2000, pensando a questão. Ou seja, né, quer dizer, a questão metafísica passa a estar vinculada a aceitar ou não que o ser humano tem necessidade de refletir sobre essas questões, sobre esses problemas, né, nesses termos que aqui não se coloca. Não se coloca mais nos termos de um conhecimento da realidade em si. Mas se a gente pega, por exemplo, a descrição que o Habermas e Heidegger, a gente fácil de trocar. Mas enfim, que agora com a brincadeira eu perdi o fio. Não. A brincadeira que eu mesmo comecei. Enfim, o Habermas está justamente dizendo que não existe essa necessidade. A caracterização que ele faz da metafísica serve, né, cai como uma luva para a metafísica clássica, mas não para a metafísica tal como Kant a reconfigurou. Esse é o argumento do terreno que me parece bastante razoável. Então, eu vejo a presença do Kant muito forte nesse tipo de discussão. É claro que ele também está presente em outros âmbitos, em outras questões, né, mas esse é um ponto para o qual eu queria chamar a atenção, porque é uma questão que me é bastante cara, digamos assim. Então é isso. Obrigado. Tá funcionando. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Fernando